Boa noite, irmãos da IPCF. Mais uma vez temos o privilégio de compartilhar com os irmãos da palavra. Hoje, 11/6/2020, e segue a quarentena. Vamos nós aproveitando esse tempo de família, de aconchego em casa, alguns de clausura. Então vamos aproveitar para aprender mais da palavra do Senhor. E nessa noite nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 15, versículo 19 ao 23. Vamos conhecer, aprender um pouco de um homem chamado Itai. Quem era Itai? Qual a importância desse homem registrado nesse texto? O que podemos nós tirar de lição para nossas vidas? Vamos então ao texto e tentar aprender um pouco. Diz assim: Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: Porque irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu, hoje conosco, a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: Tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi: Vai e passa adiante. Assim passou Itai o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho deserto. Irmãos, alguma coisa nós já vimos aqui, que esse homem era geteu. Já aprendemos a origem de Itai. Possivelmente esse homem fora, quem sabe, amigo de Golias, pelo menos conhecia Golias. Ele era de Gate, cidade da Filistia. E Gate era exatamente onde morava Golias, aquele gigante que Davi havia derrotado ainda na sua mocidade. Aquele gigante que blasfemava, que insultava o povo de Deus. A história os irmãos conhecem. Mas no meio daquela situação, o Senhor, quem sabe, levou ao coração desse homem, Itai, o entendimento de que Deus dera aquela vitória e que o testemunho de Davi falara ao coração dele, porque ele resolve, em outras ocasiões, seguir a Davi, ele e mais 600 soldados. E ele passa a fazer parte dos homens de Davi. Mas o contexto aqui que nós lemos era um momento difícil na vida desse homem de Deus, Davi, e Itai estava com ele. Davi havia sido fugitivo de Jerusalém, do seu trono, porque seu filho Absalão saiu com propósito, com a desculpa, com a solicitação ao rei para ir a Hebrom, e seu pai, o rei Davi, deixara que ele fosse a Hebrom. Chegando em Hebrom, ele conspira contra Davi. O intento dele de aquele lugar já era de fato esse. Ele passa a abordar todas as pessoas que iam em direção ao palácio, ter com o rei, resolver uma contenda, todas elas, ele se antecipava, ele procurava essas pessoas. Como bom político brasileiro, ele abordava e dizia que a causa daquela pessoa de fato era justa e que infelizmente não havia justiça no reino. Se ele fosse o rei, aquela história seria resolvida e seria diferente, seria favorável àquela demanda daquela pessoa. E beijava também as pessoas. Ele chegava ao desplante, como nossos políticos fazem, mesmo até de beijar as pessoas.
E assim ele conquista muitas pessoas, vai roubando o coração daquelas pessoas com a mentira e formam muitas pessoas em torno de si, junta muitas pessoas em torno de si e manda que saiam pelas ruas, cidades circunvizinhas, proclamando, quando ouvisse o som de uma trombeta, que Absalão era rei em Hebrom. Essa notícia chega a Davi, que sabia que ele viria de lá para cá com o exército e que viria para matá-lo. Davi, quem sabe, para não ter essa desgastante batalha para o seu reino, onde teria que matar parte do seu exército, inclusive seu filho, ou quem sabe também morrerem muitos dos seus, ele toma a decisão de fugir. Então ele foge, e aqui no versículo 23, fala que ele segue caminho do deserto, sem destino, e muitos fiéis a Davi o seguem. E entre esses fiéis, Davi, naquele momento de traição, de conspiração, de usurpação do trono, ele encontra esse fiel escudeiro, Itai. Ora, esse homem poderia, por permissão de Davi, que o libera para que vá para sua terra, porque ele nem a Jerusalém pertencia, e Davi o libera dizendo que seja misericórdia e fidelidade contigo. Libera, enfim, Itai do seu compromisso, da sua responsabilidade. E ele decide toma uma decisão que nos leva a ter uma reflexão nas nossas. Ele diz que de forma nenhuma, tão certo como vive o Senhor, ele iria acompanhar o seu Senhor aonde ele fosse, ainda que a morte o custasse. O que nós podemos aprender dessa situação? Do testemunho de Itai. Será que nós estamos dispostos a seguir o nosso rei com a mesma fidelidade que esse homem mostrou ao rei Davi? Irmãos, é questionável a nossa situação, a nossa posição. Olhando há poucos dias uma imagem, eu pude ver a morte tão cruel sofrida pelo nosso profeta Isaías, onde ele é colocado de cabeça para baixo, tem suas pernas abertas e é cerrado ao meio. Falando assim, você não vai talvez se chocar, mas a cena é dramática, é triste, é difícil você imaginar você ser cerrado ao meio, do alto para baixo. Não sei se você teria a coragem desse homem, de se dispor a morrer pelo seu rei, pelo seu Senhor. E quando você é convocado por um rei, você tem a ele lealdade. Primeiro, não porque primeiro porque isso faz parte do seu caráter, ser leal ao que você promete, ao que você diz. A palavra de Deus nos diz que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Isso em Mateus capítulo 5, versículo 37. E o que procede disso, o que passa dessa afirmação, procede do inimigo, porque engano é mentira, e ele é o pai da mentira. Então ficamos nós com a lição de Itai. Estejamos preparados a sermos leais ao nosso Senhor, ao nosso Rei, em qualquer situação, seja ela de perda de emprego, se confrontado com a oportunidade de ganho, se confrontado com alguma pressão no trabalho, na família, seja onde for, ou pelo próprio governo, muitos estão coagidos, muitas pessoas nos seus trabalhos estão coagidas, porque lá domina um chefe, um poder que não aceita a palavra do Senhor, e muitos estão negando. Muitos estão se associando com valores que negam, afrontam diretamente a palavra do Senhor e têm medo de tomar uma posição. Se acovardam diante do poder dominante e não assumem a posição de arauto da palavra, de arauto do rei para o qual o Senhor convocou. Nós somos soldados de Cristo. Como soldados de Cristo, precisamos ser como Itai. Abandonar nossas vontades, nossos prazeres
deixar a nossa satisfação pessoal para satisfazer a ordem do nosso Deus. É essa a convocação que Ele nos faz. Que Deus abençoe, irmão, para que no tempo difícil, quando você for chamado à prova da sua fidelidade ao Senhor, você poder ser encontrado como esse homem que foi leal ao Senhor. Que Deus nos abençoe, no nome de Cristo Jesus. Nós vamos precisar de muita ajuda do Senhor, para não fraquejarmos, para não negarmos o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.